Eu sempre olho para esse salmo com muita alegria. Esse é um dos salmos, confesso para vocês, que me dá mais alegria dos salmos que eu conheço nas Sagradas Escrituras, é um dos salmos que me dá mais alegria. Eu vou dizer o porquê de sentir alegria em fazer uma reflexão e fazer a leitura desse salmo. Todas as vezes que eu leio ele, eu sinto muita alegria. Eu queria que você acompanhasse comigo a leitura. Vamos ler só até o versículo 5, que diz assim, é um conceito de felicidade. Eu não sei qual é o conceito que você tem de felicidade, mas o mundo ele impõe um conceito de felicidade. O conceito de felicidade do mundo ele está baseado na ostentação. É você ter uma casa boa para morar, né? Não somente ter uma casa boa para morar, mas poder exibir essa casa que você mora. É você ter um transporte para você se locomover, não é somente pela necessidade de ter essa capacidade de se locomover, mas ter um transporte que chame a atenção dos outros e assim por diante. As coisas que nós possuímos é para ostentar uma joia, né? um relógio. A gente está querendo sempre estar ostentando e o mundo tem passado para nós essa mensagem de que ser feliz é você ostentar. Só Deus sabe o que algumas pessoas que se exibem nas redes sociais ostentando coisas e mais coisas, só Deus sabe como é que essas pessoas dormem. Só Deus sabe o que o travesseiro destas pessoas falam para as consciências delas. Mas aqui nós temos um conceito bíblico de felicidade. E se a Bíblia está dizendo que isso é felicidade, nós precisamos abraçar isso como felicidade. Eu confesso para vocês, por isso que eu fico muito feliz todas as vezes que eu leio esse salmo e que vem ele na minha memória, eu me sinto muito feliz. Bem-aventurado quer dizer feliz. Bem-aventurado aquele cujo a iniquidade é perdoada. Olha só que maravilha. Você sabe que nós vamos viver uma vida de pecado, e uma vida em pecado. A nossa natureza é pecaminosa. A nossa carne ela tem uma inclinação, que a palavra de Deus chama da vil concupiscência, ou seja, é um desejo desenfreado que a carne tem para várias coisas, né? Até mesmo para ostentar, para tirar vantagens em tudo. A nossa carne tem essa inclinação para querer se sobrepor a todos. A nossa carne tem essa inclinação, fora aquelas que são da particularidade, né, dos nossos desejos pessoais e fisiológicos. Mas a palavra de Deus está dizendo para nós aqui que feliz é aquele cuja a iniquidade é perdoada. Cuja iniquidade é perdoada. O que é iniquidade? A iniquidade é muito mais do que o ato de pecado. A iniquidade é aquilo que nos faz pecador. É a condição do pecador. A condição do pecador é iníquo, né? Nós somos iníquos por conta de estarmos propensos a qualquer hora, qualquer momento, em qualquer lugar, cometermos pecado, até mesmo em pensamento nós cometemos pecado. Mas com toda essa vulnerabilidade que nós temos de cometer pecado, de desejar cometer o pecado, até mesmo na mente nós cometemos pecado. Então, diante de todo este ambiente fértil para fazer o que é ruim, para estar sempre com a cara na lama, a palavra de Deus está dizendo que essa iniquidade, ela pode ser perdoada por Deus. Já pensou que maravilha? Você cometeu um erro atrás do outro, você viver na prática do erro constantemente, e Deus está sempre disposto a perdoar. Isso é maravilhoso. A gente, quando se espanta que não, já pecou. Eu estava na nossa comunidade terapêutica compartilhando com alguns homens que estão lá, e eu dizia para eles que para mim não tem nenhuma diferença. Nós somos iguais perante Deus, pelo fato de todos nós sermos pecadores. A gente acha que tem pecadinho e pecadão. A gente sempre acha que o pecado do irmão é mais negro do que o nosso pecado. E eu até brincava para eles, olha, uma simples mentira que eu conto para uma pessoa, para Deus ter o mesmo peso
daquele que esquarteja uma criança. Tem o mesmo peso. Por quê, pastor? Porque para Deus, pecado é pecado. É claro que as consequências são outras, não é? Principalmente no que diz respeito à lida com a nossa justiça, com a justiça dos homens, com o seu travesseiro, né? Você vai sofrer mais no travesseiro, né? Ou deveria sofrer mais. Você pode ser perseguido, alguém pode querer lhe matar, a polícia vai procurar lhe prender. Mas, para Deus, é pecado do mesmo jeito daquele que comete uma mentira. Sabe por quê? Porque Ele não quer que o mentiroso fique apontando o dedo para quem faça uma coisa maior do que o simples ato de mentir. Deus não quer. Então, nós temos que nos considerar pecadores, independentemente do tamanho do pecado. Aí eu falava com a turma hoje, lá na comunidade terapêutica, exatamente por isso. Eu me coloco em pé de igualdade com eles, porque eu também sou pecador. Mas cada um pague pelas consequências do seu pecado. Agora, diante de Deus, é pecado. Pecado é pecado e acabou. Amor para Deus é amor e acabou. Então, no nosso conceito, a gente precisa entender que está longe do conceito de Deus, nessa avaliação que ele fez, né, dos filhos de Jessé, quando chega Eliabe, um homem com uma estatura, né, avantajada, com boa aparência, e foi o primeiro que ele viu. E eu achei interessante, né, a leitura do irmão Edinho, é que Deus falava com ele desde criança. Quer dizer, um homem acostumado a ouvir a voz de Deus, muito íntimo de Deus, e quando chega no momento daquele de consagração do homem para ocupar o trono de Israel, esse homem que ouvia Deus desde criança não teve a sensibilidade de ouvir Deus. Isso chamou muito a minha atenção, sabe? Quando o irmão Edinho, né, trouxe aqui a nossa memória que Deus falava com Jessé desde a infância dele, mas chega um determinado momento da vida de Jessé em que ele vai ungir o rei de Israel e ele não tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Somos nós. Essa é a nossa natureza. Ele foi escolher o melhor, um homem que Deus falava com ele desde a infância. Ele foi escolher o mais alto, o que estava mais bem vestido, não é? Daqui a pouco chega um com as roupas rotas, todas sujas de esterco de ovelha, e de repente Deus diz, olha esse aí, que você vai ungir esse aí, não é? Nem o próprio pai acreditava naquilo, que ele seria o rei de Israel. Mas esse é o homem natural que eu sou e que você é. Aí Deus está dizendo, feliz é esse homem que tem a sua iniquidade, a sua vida de pecado perdoado. Deus não quer perdoar somente o nosso pecado, Deus quer perdoar a nossa vida de iniquidade, e o diabo que se vire com isso, ele zanga com isso, ele fica revoltado com isso. Se ele pudesse matar a gente por causa do nosso pecado, ele tenta matar a gente por causa do nosso pecado, ele o faria, mas ele fica indignado com isso, porque Deus, muito mais do que perdoar um ato de pecado que nós cometemos, ele perdoa uma vida de pecado. E isso é demais, é ser feliz, isso é um motivo de grande alegria para nós, sabermos disso, que esse Deus é tão misericordioso conosco. Que maravilha, que coisa boa, não é? A gente entra na presença do Senhor com liberdade. A gente está na casa do Senhor com liberdade, mesmo sabendo que todo desmantelo que a gente tem, aqueles pensamentos malucos, aquelas coisas e tal, mas está na casa de um Deus que perdoa a iniquidade de todos nós. E é por isso que o Salmo traz esse conceito de felicidade. Eu não posso nem olhar para trás, porque eu fiz lá atrás. A justiça de Deus não me dá esse direito. Por mais que eu queira olhar os caminhos tortos que eu trilhei lá no passado, mas a palavra de Deus não me dá esse direito. Por isso que o salmista diz, bem-aventurado, feliz, aquele cujo a iniquidade é perdoada. E diz mais, cujo o pecado, aí sim o ato, agora o ato, né? Estou falando da vida de pecado, agora o ato em si, cujo pecado é coberto. Meu Deus do céu, isso aqui é tremendo, irmãos. Pensa aqui comigo. Você fez uma grande bobagem, você fez algo assim estarrecedor, que se teu pai soubesse, tivesse noção daquilo que tu fez,
Morriam os dois de vergonha. Mas às vezes o nosso pai, a gente comete um erro, né? Está sabendo só o papai e a mamãe. O que é que o pai faz? Sai dizendo para todo mundo, olha, que está aqui, ó, esse filho fez isso, aquilo, outro. É assim que um pai faz? Faz não. Procura o máximo tratar no secreto ali com o filho e tudo, e resolver aquela situação. Irmão, Deus é assim. Deus não repele o pecador, nós precisamos entender isso. Ele repele o pecado, mas o pecador jamais ele repele. Ele vai sempre aceitar, enquanto vida tivermos aqui, enquanto a igreja não for arrebatada, ele vai sempre receber, aceitar o pecador, mas vai repelir o pecado. Mas a gente quer repelir o pecado junto com o pecador. Estamos enganados com Deus. Cujo pecado é perdoado, não é? Cadê aqui? Bem-aventurado, outro conceito de felicidade, o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, perdão, cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Sabe? Se tem uma coisa que Deus não quer, presta atenção, é que seu pecado continue no secreto. Porque Ele quer tratar só entre você e Ele o seu pecado. Ele não quer mostrar para todo mundo. Não tem aquela mulher que trouxeram lá, aquela mulher foi apanhada em adultério, né? A turba trouxe aquela mulher para Jesus. Aqui, ó, foi apanhada em flagrante adultério. Eu imagino Jesus dizer assim, rapaz, mas vocês são muito cara de pau. Ah, vocês são muito bonzão, vocês são muito santarrão. Como é que vocês fazem isso, expor o pecado da mulher, rapaz? Pois atira a primeira pedra, quem não tem pecado, de vocês aí, atira a primeira pedra. Quantos atiraram? Nenhum, foram saltando as pedras, um a um. E Jesus, por que Jesus estava de cabeça baixa? Escrevendo ali com o dedo no chão, o texto fala isso. Porque Jesus não queria olhar para aquela mulher. Jesus respeitou aquele momento, embora ela tivesse com os seios expostos, porque eles arrancavam a parte de cima das mulheres para apedrejar. Até hoje, e em alguns países que têm o islamismo como religião, eles fazem isso, quando apanham uma mulher. Outro dia eu vi uma reportagem, uma mulher foi apanhada em adultério, uma mulher islã, uns americanos estavam lá numa missão de guerra, e um dos soldados manteve relação com ela e pegaram ela, flagraram ela, pegaram a mulher, apedrejaram, arrancaram a roupa dela. Só que quando começaram a apedrejar ela, as imagens foram desfocadas, para não ver a barbárie. Mas trouxeram aquela mulher, Jesus, de cabeça baixa, Não tinha por que Jesus está fazendo vergonha para aquela mulher. Não tem por que Jesus está querendo envergonhar nenhum de nós. Ele é onisciente. E às vezes como pai, a gente que é pai, pai pecador, comedor de feijão que somos. A gente fica fazendo vista grossa, o filho está fazendo uma coisa errada e a gente vai tentar de outro jeito impedir com que aquele filho não faça daquela forma. Mas pastor, por que Natan foi lá? Aqui é Davi, tá? Mas por que Natan foi lá e esfregou o dedo na venta de Davi? Porque estava demais. Se Deus não fizesse assim, Davi ia terminar se acabando. Davi ia acabar se destruindo. Então Deus não queria a destruição de Davi, porque já era um erro atrás do outro, Manteve adultério, tentou esconder, matou, etc e tal. Aí não tinha mais o que esconder. Assim, não tinha mais, não dava, ele só estava avançando cada vez mais, um abismo chamando outro abismo, e aí Deus foi lá para resgatar ele, mas mandou o profeta ir sozinho com ele. Mandou o profeta sozinho com ele, tratar com ele, só ele e o profeta. Ainda assim o Senhor não queria envergonhar ele. Bota aí, diz aí para todo o reino que Davi matou, fez, aconteceu. Não. Pensa no negócio, sabe? Meu Deus do céu, nossa condição de pecador, sabe? Tem algumas coisas que se alguns maridos soubessem, algumas mulheres, o mundo se acabava. Tem algumas coisas que algumas mulheres, se soubessem dos maridos, o mundo se acabava. Tem algumas coisas que alguns patrões, se soubessem dos empregados, era uma tragédia. Mas Deus não quer nos expor ao ridículo. O inimigo, quando o que ele quer é colocar o nosso pecado em praça pública.
Se for possível, ele pegar o nosso pecado e levar lá para a Praça do Jardim, domingo à noite, e botar lá para todo mundo ver e ouvir, ele faz isso. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus é um Pai de amor, graça e misericórdia. E Ele trata só conosco, na nossa consciência, ali, sabe? Na lida diária, nos acontecimentos, Ele vai procurando trabalhar conosco, para não expor, para não ridicularizar. O Senhor não quer que a gente fique ridicularizado até com cobradores na porta. Você sabia disso? Deus não quer isso para nós. É porque a gente não tem noção do amor de Deus. Nem o João, inspirado pelo Espírito Santo, não tinha noção desse amor. Por isso que ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito. Deus amou o mundo de uma maneira assim, sabe, eu não sei nem como dizer, não sei nem como mensurar. É esse amor aqui, que perdoa a iniquidade, que cobre o pecado, não é aceita o pecado não, repito, ele repele o pecado, mas sempre aceitará o pecador. A natureza de Deus repele o pecado. Não precisa nem Deus fazer esforço para repelir pecado, não precisa nem fazer esforço, porque a própria natureza santíssima do nosso Deus repele o pecado. Mas Ele aceita quantas vezes for. Mas nós temos esse negócio, olha, eu estou tão chateado com o irmão fulano de tal, ou seja, você está expondo o pecado daquele irmão. Eu estou tão chateada com a irmã fulano de tal, você está expondo o pecado daquela irmã. Você está fazendo uma coisa que nem Deus tem coragem de fazer. Você está levantando mais um inimigo, mais um dissabor, mais um desafeto para a vida daquela pessoa, querendo ou não. Que de repente aquela pessoa até se dá bem com aquela outra pessoa, de repente, é mesmo, foi mesmo, pois foi, não, fulano falou isso assim, sabe de ti. Tá? E é por isso que essa coisa está no rol lá de Provérbios, capítulo 16, versículo 16, se não me falha a memória, versículo 6, que é a sétima coisa que o Senhor abomina, não é? Qual é a sétima coisa que o Senhor abomina? Você lembra qual é? A sétima coisa que a alma, não é o Senhor não, é a alma do Senhor, as entranhas do Senhor abomina. É o que semeia contenda entre irmãos. Porque o próprio Deus, Ele não quer fazer isso. Ele não quer envergonhar você. Ele não quer nos envergonhar. E por isso que a palavra de Deus diz que Ele é longânimo. Longânimo. A carta de Pedro, capítulo 3, parece que versículo 8 e 9, está lá escrito, né? Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia e tal, que Ele não tarda a sua promessa porque é longânimo, parará. Aí lá fala, num dos textos da Bíblia Sagrada, esse fala lá que Deus é longânimo, né? E Ele não tarda com as suas promessas, Ele cumpre com as promessas dEle. Por isso que o salmista está trazendo esse conceito de felicidade. Irmão, só em pensar isso, a gente só espera a porrada, né? Pai, quem sou eu para orar a Deus agora? Quem sou eu para pregar o evangelho? Oxe, gente. Deus é misericordioso. Por isso que eu tenho falado para os irmãos a diferença entre graça e misericórdia, né? Graça é Deus nos dar o que nós não merecemos. E misericórdia é Ele não nos dar o que nós merecemos. Porque nós merecemos mesmo a porrada, mas Ele não nos dá. E isso é misericórdia. E o salmista está dizendo aqui, nessa penitência, né, nessa contrição com Ele e Deus, ele está dizendo, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Olha só. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Irmãos, tem pessoas que fazem, acontece, sabe, apronta e faz e tal, mas o espírito daquela pessoa não é dolo, não tem dolo. Aquela pessoa tem uma contrição com Deus tão grande que, sabe, mexe, aquilo ali se arrepende e tal, está vivendo na prática, está vendo o pecado, mas o espírito dela não tem dolo. Eu não sei se você consegue fazer essa separação. Eu não sei. É uma pessoa que não tem maldade no coração, sabe?
A pessoa que não tem vingança no coração, ela vive uma vida de iniquidade, vive uma vida de pecado, mas o espírito dela está aqui negócio, meu Deus do céu, eu estou fazendo, mas eu preciso mudar, eu estou fazendo, mas não é assim. Aí o Senhor está dizendo que essa pessoa é bem-aventurada, louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo o espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. É a mão de Deus que pesava sobre o salmista aqui na condição de pecador. Era a mão de Deus. Irmão, agora não tem coisa pior do que você ir dormir, ou você está vivendo uma vida onde você sabe que a mão de várias pessoas está pesando sobre você. Ah, fulano falou, a cicrana apontou, não sei o que tá. Espera aí. Já tem Deus para pesar a mão, não é? Já tem Deus, a mão de Deus está ali pesando. Mas nós precisamos entender, irmãos, que o nosso Deus é um Deus misericordioso. E o salmista está dizendo aqui, não é? Que a mão dele, do Senhor, versículo 4, a mão do Senhor pesava dia e noite sobre ele, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Confessarei ao Senhor. Olha só, presta atenção aqui. A gente lê, às vezes passa despercebido. Olha como é que está o verbo aqui. Confessarei os meus pecados, ou seja, depois que ele cometeu o pecado, é um ato futuro, né? Confessarei os meus pecados ao Senhor, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoarás. É assim que está na sua Bíblia? Na minha não está assim. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ou seja, já aconteceu, ele já acreditava que Deus já tinha perdoado o pecado dele, só estava faltando ele confessar. Deus já perdoou o seu pecado. Só falta você confessar. E aí o salmista diz, eu confessei. E o Senhor porque o Senhor já me perdoou. Confessei o meu pecado e a minha iniquidade, mas não ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Saia daqui não conformado com o pecado, mas saia daqui feliz como o pecador. Saia daqui não conformado com o pecado, mas saia daqui feliz como pecador. Deus é misericordioso com você. Amém? Fique de pé, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor.